Olá, povo de Deus, paz e bem. Deus abençoe cada um de vocês que vão vir a assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo possa habitar no coração de cada um de vocês. Na realidade, eu não sei nem por onde começar, mas peço que você dê uma pausa, um momento do que você está fazendo e possa ouvir atentamente esse vídeo que eu estou gravando aqui neste momento. Vou deixar aqui para todos vocês ouvirem e partilhar com outras pessoas. Vamos iniciando rezando ao Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Paráclito, para que Ele venha abrir nossas mentes, nosso coração, que Ele faça morada e que Ele nunca mais saia da nossa vida. Tudo que eu for passar aqui foram coisas que aconteceram na minha vida, que transformaram a minha vida. Espero que em algum momento você sinta tocada por essas palavras que eu vou deixar aqui e que você também sinta essa emoção, esse carinho, esse amor de Deus no seu coração, como eu sinto hoje em dia. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá. Eu sempre fui católica, mas eu era uma católica de IBGE. Eu não era uma católica que comparecia na igreja sempre, não era praticante, eu não entendia a palavra. Eu sempre fui muito assim, do mundão. Mas, quando o Espírito Santo age em nossas vidas, ele transforma, pode ter certeza disso. A gente só precisa dar espaço para que ele possa agir e para que ele possa transformar. E também a gente precisa querer que ele transforme a nossa vida. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, eu espero que dê para depois eu postar aqui. Se não der, depois eu faço um segundo vídeo, ok? Mas a única coisa que eu peço para que você abra o seu coração para tudo que for falado aqui neste momento. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você passe por isso, ou talvez você venha a passar por isso, ok? Vamos lá? Eu sou Josi Santos, é o meu nome aqui no Instagram. Quem me acompanha sabe que eu rezo o terço do Espírito Santo todas as manhãs. Amo estar na presença do Espírito Santo, amo rezar o terço do Espírito Santo, porque é Ele que me inspira todas as manhãs, Ele que me dá força na caminhada, porque muitas vezes não é fácil. E é quando a gente sabe que Deus manda o seu Espírito Santo sobre nós, é uma alegria muito imensa, porque a gente sabe que não vai caminhar só. Então vamos lá. Como eu disse, eu era uma católica de IBGE. O que é católica de IBGE, né? Aquela católica que frequenta a missa de vez em quando, que não comunga, que não segue os mandamentos, que não se confessava. Eu fui batizada, eu fiz primeira Eucaristia,
eu recebi o sacramento da crisma, eu até casei na Igreja Católica. Mas para Deus não basta só isso. Você tem que ser um verdadeiro cristão. E ser um verdadeiro cristão é deixar Deus agir nas nossas vidas, é fazer a vontade de Deus agir sobre nós. Muitas vezes, eu até quando ia para a missa, eu não entendia as leituras, eu não entendia o segmento da missa. Muitas vezes eu era tocada até por uma pregação, mas saindo da igreja minha vida continuava a mesma. Minha vida era a mesma coisa de sempre. Nunca houve uma mudança. Por quê? Porque eu não buscava estar próxima de Deus. Ele sim, Ele sempre esteve do meu lado. Houve uma época, quando eu era mais nova, eu senti o desejo de ser catequista. E eu e uma amiga conversamos e decidimos ser catequistas na igreja Santa Rita. Frequentamos a igreja, conseguimos uma turminha e iniciamos, nem sei direito o que eu ia dar para aquelas crianças, porque eu não tinha muito entendimento. Mas enfim, eu e minha amiga começamos a catequese e a gente mais ria do que apresentava o conteúdo. A gente apresentava alguma coisa que a gente buscava ali, ler nos livros, porque antigamente não tinha assim, internet, nada que facilitasse pra gente, mas a gente procurava ler e sempre dar alguma coisa com relação ali à igreja. Nós, pra falar a verdade, eu não entendia nada como eu tenho esse conhecimento de hoje. Não, tenho muita coisa ainda a aprender, mas enfim, em um dado momento eu comecei a namorar e infelizmente eu me afastei da catequese, abandonei minha turminha, abandonei minha amiga com a turminha, casei e não voltei mais naquela paróquia. E aí eu nem a missa eu ia, porque eu deixei de seguir Jesus para seguir o homem. Quando a gente se afasta de Deus para seguir pessoas, para ir por pessoas, por comentários, a gente faz tudo errado. E foi assim que aconteceu na minha vida. Eu deixei de participar, eu deixei de ir para Deus e minha vida deu uma reviravolta. Sofri, penei, chorei, me lamentei, eu rezava para Deus, mas eu não estava ainda presente com Deus. Muito tempo foi passando e eu fazendo muitas coisas erradas. Vou desabafar aqui com vocês. Muitas tristezas, muitas bebedeiras. Eu não era assim de beber, né? Mas eu ia para festas, eu paquerei bastante, meu relacionamento não deu certo, eu não soube como lidar. Quando eu casei, para falar a verdade, eu queria que fosse um casamento para a vida toda. Mas quando é só um que age, não dá certo. E quando um só age e não está em oração, pior ainda. Era a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu casamento não foi um casamento santo, assim, porque eu já casei no pecado. E aí eu também não busquei a Deus pela minha conversão, pela conversão do meu esposo. Tive meus filhos, não os eduquei
para servir a Deus, para seguir a Deus. Enfim, é o que a gente faz quando não está com Jesus. A gente erra, a gente peca, a gente chora, a gente padece. A gente carrega aquela cruz que parece tão pesada que você não aguenta carregar. Mas não tem mal que não possa piorar, não é isso? Eu me endividei, fiz muitas coisas, eu abri um comérciozinho, tudo ia bem no meu comércio, até dava para pegar um dinheirinho bem legal. Mas, novamente eu falo, eu não estava na presença de Deus, eu fazia muitas coisas erradas, eu pequei demais, pecados graves, já confessados hoje, graças a Deus, já entregues ao Senhor, todas as minhas falhas, todos os meus erros. Hoje eu procuro não pecar tanto como eu pecava antes. Eu sei que a gente ainda carrega alguns pecados com a gente, mas são pecados leves, pecados que nós como seres humanos é inevitável, né? Muitas vezes é por omissão, por pensamentos, por alguma palavra, mas quando a gente cai em si, a gente se arrepende e volta a Deus e pede perdão desses atos. Mas vamos lá, continuando. Eu sofri muito com o meu casamento, sofri humilhação, sofri abandono, sofri traição e não estava na presença de Deus, não estava buscando a Deus. E aí me afastei totalmente das coisas dele, cada vez mais errando, pecando. E aí, num dado momento, numa época que eu estava totalmente entregue à tristeza, à amargura, a dívidas, a decepções, muitas decepções, ódio, carregava ódio no coração, porque pessoas me prejudicavam e eu ia acarretando um monte de situações, um monte de coisa no meu coração. Então, não tem coisa ruim que possa ficar pior. Veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser desse mundo? Porque a gente só ouvia desgraça. A gente só ouvia nas redes sociais, morreu, não pode ser, né, morreu, não pode... As pessoas não podiam visitar, as pessoas doentes, era um descontrole geral. E a gente não podia ficar próximo das pessoas quando elas estavam contaminadas. E enfim, o que passava na cabeça de uma pessoa sem Deus, sem esperança? Muitas vezes a gente pensa até em morte, sabia? Em tirar a vida. Vou mentir pra vocês, passou sim. Passou isso pela minha cabeça. Que possa estar passando na cabeça de cada um de vocês. Mas o que eu não sabia é que o tempo todo Deus esteve presente. O tempo todo Ele esteve do meu lado, me ajudando de alguma forma a superar, a erguer a cabeça, não abandonar minha cruz e seguir em frente. Quando chegou a pandemia, deu uma reviravolta na minha família,
na minha vida, aliás, deu uma reviravolta total, que eu pensei assim, e agora, o que vai ser? O que eu vou fazer? Foi então que, como a gente não podia sair, ir para a igreja, as pessoas começaram a buscar as redes sociais. Meu irmão pegou Covid, minha cunhada, meu sobrinho. Foi um desespero total, porque meu irmão ficou muito ruim. E aí, longe de todos, eu só estava aqui em casa com um dos meus filhos. Triste, desanimada, endividada, fui buscar nas redes sociais. Foi quando, em dado momento, eu achei Dalvani. Depois eu vou deixar aqui no link da descrição, Dalvani Fak. Ela rezava, ela fazia as virtudes de Maria. As virtudes de Maria. E foi através dela que eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a ser uma mulher virtuosa. Se eu tivesse trazido todos esses ensinamentos, se eu tivesse ouvido ela antes, quando eu estava casada, muita coisa teria sido diferente no meu relacionamento. Não sei se chegaria a mudar a vida dele, mas uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, sabia disso? Uma mulher, quando ela tem a sabedoria de Maria, ela faz do seu lar um ninho de adoração. Mas aí, eu acompanhando Dalvani, meu irmão pegou Covid, ela já estava com o missionário Nicolau e sempre falava que ele fazia o Alexo Divina, estudo orante da palavra de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu participei uma vez com ele, gente do céu, a voz dele era insuportável, eu não aguentava ouvir a voz dele. Isso era coisa do demônio, coisa do encardido, coisa do ruim. Quando a coisa é boa, ele não quer que você participe, ele não quer que você abra os olhos. E eu não conseguia ver coisa boa de Nicolau. Eu ficava ouvindo, eu falava, ai, que homem chato, ai, que credo. E eu não conseguia. Mas, quando meu irmão ficou doente, aí eu recorri à oração. Aí eu comecei a participar do terço da misericórdia com eles, Dalvani e Nicolau. Eles começaram a rezar pelas redes sociais o terço da misericórdia. E eu coloquei em oração meu irmão. Eu acordei de madrugada para orar por ele. Eu aprendi com eles que a gente precisava orar. Eu pedi muito a Deus em oração pelo meu irmão. Eu falei para ele que eu abria mão de tudo, das minhas coisas, das minhas dívidas, que eu não mais importava com nada que estava acontecendo comigo. E eu só queria a cura do meu irmão. E aí Deus ouviu as minhas preces. Meu irmão, graças a Deus, minha cunhada, meu sobrinho, eles ficaram curados. Eu sei que às vezes ainda fica sequela do Covid, que é uma doença muito forte, mas ele ficou curado. Eu louvei e agradeci a Deus. Dali para lá eu comecei a participar da Alexo Divina de Nicolau. E através dessa Alexo Divina eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a meditar a palavra de Deus todas as manhãs. Eu não fico sem fazer minhas orações todas as manhãs. Eu comecei a meditar mais a palavra de Deus. Eu comecei mais a refletir sobre a palavra de Deus.
E eu não sei como explicar para vocês, porque é inexplicável quando Deus age, quando Deus tira a venda dos nossos olhos. É como se você está dormindo de um sono bem profundo e você acorda e você vê que você está no paraíso e você vê que você está num lugar onde você não deveria ter saído nunca. E aí você vai olhando para trás, vai olhando toda a sua vida, você faz um resumo da sua vida, tudo que você fez nos tempos de hoje. E aí a gente percebe como eu fui ingrata, como eu fui tola em não aceitar Jesus na minha vida. Quantas coisas erradas eu fiz longe da presença dele. Muitas coisas erradas. Mas Deus é um Deus misericordioso, é um Deus poderoso. Ele nunca nos deixa só, Ele nunca nos abandona. Ele está sempre a nos esperar. Eu estou muito feliz por ter encontrado meu Jesus. Eu mudei completamente a minha vida para melhor. Eu sei que muitos viram minha família, meus amigos, eles viram a mudança e muitas vezes eu acho que eles devem questionar. Eu fui chamada de doida, de beata, de só quer ser santa. Mas eu não me importo, porque é o que eu quero, é o que nós devemos querer. É ser santos, é buscar a santidade. Eu descobri que com Jesus a nossa vida fica cada vez mais colorida, fica cada vez mais leve. Dificuldades a gente não vai deixar de ter. Algumas tristezas a gente não vai deixar de ter. Mas a gente sabe que tem um Deus que Ele nos carrega e que Ele nos fortalece. Você sabia disso? Que é um Deus tão poderoso. Ele é rico em misericórdia. Que o que você pedir a Ele, Ele vai te dar. Mas não peça riqueza, peça sabedoria para sair dessa situação. Peça saúde, peça entendimento da palavra. Não peça para ganhar rios de dinheiro. Peça condições para manter a sua família. Peça a presença dele na sua família. Peça a conversão da sua família. Peça a ele para que sua família sinta como é bom estar ao lado dele. Mas uma coisa também eu falo para vocês. Não é fácil ser de Jesus. Não é fácil seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus nos quer sacrifício, renúncia. Temos que abrir mão de muitas coisas para seguir Jesus. Temos que abrir mão dos nossos pecados, os pecados de estimação que você carrega. Para seguir a Jesus, temos que ser inteira dele. Temos que deixar a vontade dele prevalecer em nossas vidas.
Ser de Jesus é você trocar aquele passeio por uma missa. Ser de Jesus é receber a Eucaristia. Se eu pudesse, eu recebia ele todos os dias. Mas nem que eu receba no domingo. Ser de Jesus é meditar sua palavra todas as manhãs. Ser de Jesus é querer o bem ao próximo. É não ter ódio no coração, não ter raiva, não ter rancor. Eu sei que a gente passa por várias situações. Eu sei que às vezes tem gente que quer tirar a gente do sério. Tem certos momentos que tem gente que quer te levar para o mau caminho. Mas quando você é perseverante, quando você é uma pessoa de oração, você não deixa nada atrapalhar a sua busca de estar na presença dele. Quando a gente está com ele, a gente quer que cada um, até nossos familiares, sinta esse amor tão grande. Vocês não têm noção do como é bom. Vocês não têm noção de como é maravilhoso caminhar com ele. O coração transborda de alegria. O coração se enche de paz, de tranquilidade. É um querer bem. É um querer fazer o bem. É um querer que o outro também se sinta bem. Não é fácil caminhar com Jesus. Não é fácil. Mas para isso, a gente tem que abandonar as coisas do mundo. Sabia disso? Não que você não queira se divertir, você não possa se divertir. Não que você não possa ter sonhos. Mas tudo que você fizer, você tem que pedir que Deus vá com você, que Deus faça por você. Tem coisas também que a gente não pode fazer, mas a gente tem que entregar a Deus, que Ele age por nós, age através de nós. A gente precisa abrir mão dos nossos pecados, e são vários pecados, coisas que eu nem sabia. Tudo isso a gente aprende através de irmãos santos. Ouço até hoje as pregações do Frei Gilson. Você não ouve ainda? Ouça as pregações dele. Ouça, o Espírito Santo fala muito forte através dele. Ouça grandes depoimentos de várias pessoas que também tiveram suas vidas transformadas. Eu falo de Omar também transformou sua vida para seguir a Cristo. Camila, Fernanda, as irmãs do Instituto Reset. Siga só as pessoas que te fazem bem, as pessoas que te levam para o céu. Não acredite em tudo aquilo que postam. Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é um Deus do perdão. Mas Ele quer que você tenha uma vida santa. E para que você tenha uma vida santa, você precisa abrir mão daquilo que te afasta dele, esse pecado que você carrega aí, esse pecadinho de estimação, que muitas vezes pode ser uma traição, pode ser fornicação, pode ser
roubo, vícios, tudo isso te afasta da presença dele. Vá orando a Deus. Estar com Deus, você tem que estar com o coração limpo, você tem que desejar que ele entre em seu coração. Você tem que desejar ser dele, que é tudo por ele, para ele, com ele. Eu vou encerrando aqui. Em uma outra oportunidade, eu gostaria de passar aqui mais algumas coisas, a qual eu venho aprendendo cada vez mais. Para que a gente aprenda, a gente tem muito que ler a palavra de Deus. Nada cai do céu, nada é doado. A gente tem que se esforçar. Se esforça, eu trabalho, eu não tenho tempo. Acorda mais cedo, acorda 1 hora antes de você sair. Medita a palavra de Deus, isso é muito importante para a sua vida espiritual. Lê muito. Eu estou buscando a ler muitas coisas. Por enquanto eu não tenho condições de comprar livros, mas eu baixo aqui na minha internet alguns livros que me traz inspiração. Em uma outra oportunidade eu vou trazer aqui grandes livros. Você pode seguir aí Frei Gilson, Allan Carreu, a Fernanda Rocha, Camila, Omar. Todos esses são as pessoas inspiradas que nos trazem momentos de fé, momentos de oração, momentos de reflexão. São pessoas verdadeiras. Em outra oportunidade eu vou trazer aqui livros para que vocês possam ler, livros de santos que nos inspiram, que nos fazem enxergar como que um cristão deve agir, deve estar na presença de Deus, como que o cristão deve se comportar. E todos os pecados que nós carregamos, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Aos pouquinhos, vamos conversando e vamos nos entendendo. Em uma outra ocasião, eu vou fazer uma live ao vivo, ok? Desculpa aí pelo barulho, minha rua é muito barulhenta, mas eu gostaria de deixar esse depoimento. Aqui é só um pedacinho daquilo que a vida transformou, daquilo que Deus transformou a minha vida. Eu gostaria muito que você orasse a Deus e pedisse a Ele: Senhor, eu também quero estar na sua presença, eu também quero ter uma vida leve, uma vida em paz, uma vida na tua presença, Senhor. Amém? Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Até a próxima.